Oi, oi! Gravar um videozinho aqui de apresentação barra respondendo perguntas que o meu amado fez pra mim para poder mandar pro nosso querido Gemini fazer a análise. Vamos lá. Primeiro, qual o seu nome? Meu nome é João Vitor, mas pode me chamar de JV. Qual o seu maior sonho? Até então, eu não tenho um definido, tipo uma meta. Eu vou deixando as coisas acontecer, mas se fosse eu acho que seria me informar por enquanto. Que a pessoa que você mais ama sem ser você? Bom, é meu namorado, o J-Bilby. Isso não tem nem como. Disparado a pessoa que eu mais amo, disparado. Por quê? Cara, eu tenho muitos motivos pra falar dele. Tipo, ele é fofo, ele é carinhoso, ele é genial. Ele produz muito conteúdo interessante, coisas que eu nunca tinha nem pensado na minha vida que era possível de se fazer. Ele gosta de conversar, fazer análises. Ele é alguém muito bom, no geral, sabe? Eu amo muito ele. Principalmente porque ele consegue lidar com a vida de um jeito muito diferente. Tipo, ele tem uma visão diferente desde sempre sobre o mundo e as pessoas, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer tudo de um jeito único, incrível. Tipo, eu tenho muitos motivos para falar dele, mas eu vou continuar as outras perguntas e depois eu mando mais coisinhas pra ele, porque eu amo falar sobre ele. Quem é a pessoa que você mais ama contando com você? Bom, mesma resposta de anteriormente, meu namorado. Você se ama? Sim, porque eu acho que é amor próprio, né? É a base que a gente tem que ter. Seu esporte favorito? Não tenho. Não curto esporte. Mas que eu vejo muito por alto é futebol, mas mesmo assim eu não gosto. Três músicas favoritas? Ahn, Deixa eu pensar. Olha, que eu tô escutando muito da Style da Taylor Swift, Outwell também da Taylor Swift e atualmente música favorita. Deixa eu pensar com calma. Tá, vou chutar assim uma que eu tô escutando muito também por enquanto. Vou colocar Stateside, da Pink Panthers com a Zara Larson. Mas agora três músicas favoritas da vida. Aí eu já coloco Anti-Hero, que é para os meus momentos de introspecção, que é da Taylor Swift. Womanizer, da Britney Spears, uma música mais dançante, mas que fez muita parte da minha vida. Uma música que eu tenho um carinho muito grande por ela, por causa de ser de uma época que eu, tipo assim, era época de pandemia e tal, e eu gostava muito de dançar. E eu apaixonei, sou apaixonado até hoje com o clipe dessa música. E uma terceira, eu colocaria provavelmente Deja Vu, da Olivia Rodrigo. Porque é uma música que tem um simbolismo muito bom, pra mim, muito forte. Deja Vu ou The Wanna Get Away, da Katy Perry. Mais introspectivas, mas tem um significado muito forte pra mim. Quais as três músicas favoritas do seu crush? Bom, Do You Wanna Know, da Dove Cameron, que ele tá mais escutando. Washington Heart, da Mitski, eu não sei falar o nome completo da música, mas é essa. E Red Sugar e algumas músicas versões Nightcore também. Tem várias outras que ele gosta, mas no geral músicas assim. Pelo menos que me vem à cabeça agora. Qual o significado da vida? Eu acho que isso é uma pergunta muito variável. Por quê? A vida ela pode ter vários significados diferentes, variando de pessoa para pessoa. Qual que é o propósito, as atitudes, a profissão, a vida, a carreira, a família, o que for, para cada um. Então eu acho que isso é uma pergunta muito relativa. Mas pra mim, sei lá, pra mim, de uns anos pra cá, a única coisa que eu quero é ser feliz, sabe? Não tô muito naquela vibe, tipo, nossa, que eu quero, tipo assim, construir milhões de coisas e tal. Eu quero, tipo assim, uma vida de boa, ser feliz, sabe? Com quem que eu gosto. Isso que
tá sendo significado pra mim por enquanto. Mas eu sei a importância da gente ter ambição, só que no momento eu não tenho grandes planos gigantescos, além de formar da faculdade e arrumar alguma coisa pra poder fazer e também ficar com o meu namorado, coisa que eu amo. Você já vendeu seu cachorro para uma van esquisita que passa na sua rua todo dia por R$ 2, 4 balas e um fiapo? Olha, já. Só que eu geralmente pego os cachorros aleatórios na rua para poder vender. Eu acho mais interessante. Por quê? Então, né? Vamos dizer que é para ajudar o comércio local. Você já usou drogas ilícitas? Sim, sim, já usei drogas ilícitas. Você conhece alguém que vive fazendo o que você quer porque quer sem se explicar do porquê faz? Sim, conheço algumas pessoas assim, mas eu particularmente não consigo viver assim. Tipo, eu sou muito daquela vibe de. Principalmente agora que eu tô namorando e é uma coisa que eu sempre quis, do tipo, de eu me explicar sobre as coisas, o que eu tô fazendo e tal. Mas só chegar a fazer foda-se assim, eu não consigo ser assim, meio largado e despojado da vida. Tipo, eu quero aproveitar minha vida, fazer o que eu quero, mas sem ser desse tipo de pessoa que só ignora tudo. Tem alguém que você sente inveja ou ciúmes? Nossa, inveja não. Nossa, é uma palavra muito complicada. Ciúmes até tinha antes. E o porquê? Bom, meu amado sabe os motivos e a pessoa. Como você lida com os seus sentimentos? Depende. Antes eu levava eles mais intensamente. Atualmente eu levo eles de um jeito mais tranquilo com relação às coisas. Eu penso muito antes. Tipo, as coisas ainda me afetam, algumas sim, mas não da mesma intensidade que afetavam antes. E eu acho que no geral é isso. Tipo, eu consigo lidar bem com os sentimentos atualmente. Mas, tipo assim, lógico, tem momentos que a gente fica mal, mas nada assim que me desmorona como antes. Como você lida com o seu tempo sozinho? Eu tenho uma briga muito feia com o tempo sozinho. Nossa, não sou muito chegado. É uma relação muito complicada de amor e ódio, porque eu gosto muito de ter pessoas perto pra poder conversar e interagir, mas não qualquer pessoa, sim pessoas que eu gosto. Mas, no geral, muito difícil. Não sou muito fã, não. Até jogar sozinho pra mim às vezes é meio complicado, porque eu já passei tanto tempo sozinho contra a minha vontade, que hoje em dia eu não consigo mais ter isso, sabe? Sei lá, eu tinha muitos sentimentos ruins antes com relação a esse tipo de coisa e agora que melhorou. Como você lida com pessoas? Depende, mas no geral, lido muito bem. Tipo, gosto de interações, não com todo mundo, porque eu também sou seletivo com as pessoas, mas variável, eu diria, mas muito bem, num contexto geral. Tipo, eu consigo me virar com grupos de pessoas, mas não necessariamente vou sair amigo de todo mundo. Já sou com alguém na cara? Não. Sou bem tranquilo com isso. Essa 21 aqui é complicado, mas humano. Qual a sua Flutter favorita? Eu acho, de todas, disparado. Que tipo assim, eu analiso Flutters tanto pela estética quanto pelos atributos dela. Pela estética, eu acho a Soraka linda. Tanto estética quanto atributo, por causa do que ela é uma temática meio bruxa. Tem uns 300 dados também que eu sou apaixonado nisso, que eu acho muito bom. Mas sem ser ela, eu acho que provavelmente a Flutter de Ano Novo, eu acho muito bonito a estética dela. E algumas Flutters ocultistas. E também uma que ela tem um visor de arco-íris com um óculos meio de estrela no rosto. Qual a sua comida favorita? Não sou muito de almoço e janta, essas coisas, então eu diria espaguete, mas mesmo assim é uma coisa que eu sou muito chegado. Pelo menos assim, não atualmente. Tipo, eu não tô comendo tanto essas coisas. Bebida favorita, refrigerante disparado, que eu mais gosto de beber, inclusive tô bebendo aqui agora. Série favorita é complicado, porque eu tenho muita série que eu gosto. Tanto, tipo, que eu tô mais que eu assisti 2 vezes seguida, tipo Young Royals agora, mas tem outras, tipo Elite, fez parte da minha vida, Stranger Things fez parte. Outra também
que eu vou até olhar o nome dela aqui, Heart to Break to High, Onde Tudo Acontece, outra série que eu gostei muito, mas eu vi quando ela lançou. Sintonia, Riverdale, Shameless, 13 Reasons Why, só que 13 Reasons Why é uma relação de depressão com ela. Olimpo, mas assim, atualmente que eu vi mais de 12 seguidas foi Young Royals. Só que uma série pra vida, provavelmente eu diria. Talvez Elite, não tenho certeza, poder confirmar. Mas voltando um pouco a algumas outras perguntinhas para poder falar mais, dialogar mais. Eu penso assim, não sou do tipo de pessoa que é muito de discutir, sou bem mais ficar pacífico, sem tretas, esse tipo de coisa. Gosto de ficar bem mais tranquilo. E assim, com relação a sentimentos ruins, inveja, ciúme, essas coisas, eu não sinto isso. A não ser quando eu fico meio, tipo assim, uou, tem que ficar de olho nisso. Mas por questões traumáticas que eu tive envolvendo outras pessoas, mas não no caso, por causa que a pessoa, no caso meu namorado, faz uma coisa de errado em si. Tipo assim, às vezes dá a entender algumas outras coisas, mas não necessariamente o que eu penso que seja. Mas só por causa disso mesmo. E, tipo assim, motivos pra amar, nossa, eu tenho muitos motivos, muitos mesmo. Porque eu sempre quis ter um relacionamento, isso faz muitos e muitos anos. E, tipo assim, nossa, eu passei na mão de muita gente, mas não no sentido de passar a mão de, nossa, pegar geralmente, tipo assim, de ter encontrar com muitas pessoas ruins ao decorrer da vida. E assim, isso é bem traumatizante na verdade, mas a gente aprende a lidar melhor com o tempo e tudo. Mas eu nunca fui do tipo de pessoa que, nossa, quero namorar muito, quero ter muitos ficantes, esse tipo de coisa, porque eu acho isso ridículo em todos os sentidos. Eu sou totalmente da velha guarda nesse sentido. Não gosto nem um pouco disso de, nossa, quero ter vários namorados, nossa, quero ter vários ficantes, transar com muita gente e tal, porque realmente é uma coisa que não condiz comigo, é uma coisa que eu gosto. Eu prefiro mais o bom e velho relacionamento, amor, romance clichê, presentes, falar que ama, esse tipo de coisa. Eu prefiro bem mais do que só aquele prazer momentâneo que as pessoas têm. Inclusive eu repudio muito isso de só sexo por sexo, porque é uma coisa que eu particularmente não consigo fazer. Já tentei me convencer uma época de tentar fazer isso, mas não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Pra mim, são todos momentos especiais. Tantas pessoas que você se relaciona, que você é apaixonado, quanto seus amigos, tudo são momentos especiais que a gente não pode só jogar fora por causa de coisas momentâneas, coisas rápidas. Porque eu não descartaria, de verdade, um relacionamento, por exemplo, que eu tenho só pra ter uma outra pessoa ali. Ah, porque é rápido, porque é fácil, tipo, só por alguns minutos. Não, nunca farei isso. Eu acho isso horrível quem faz esse tipo de coisa. Eu sigo uma ideologia muito de fidelidade com relação a relacionamento e amizade. Então, assim, às vezes eu acho que seria mais fácil eu passar por uma situação, eu ficar chateado por causa disso, igual já aconteceu antes, mas eu mesmo cheguei a fazer, nunca farei isso, sinceramente. É uma coisa que eu odeio. Mesmo que não tem muito a ver com o assunto, mas é uma coisa que eu quero deixar bem claro, porque tem pessoas que acham que, uau, tipo, que vai a qualquer hora acontecer uma coisa do tipo, mas não, eu sou totalmente contra. Eu odeio isso do fundo do meu coração. Inclusive, pessoas que cometem esse tipo de coisa, seja traição tanto em relacionamento quanto com amizade, eu acho isso ridículo em todos os sentidos. Agora outro tópico com relação ao futuro. Então, antigamente eu tinha uns outros planos mais softs. Só que com o passar do tempo, conforme eu fui crescendo e foi acontecendo outras coisas, eu comecei a pensar diferente, sabe? Tipo, eu quero aproveitar a minha vida. Lógico, eu tenho ambição de algumas coisas? Tenho, mas não aqueles planos mirabolantes. Porque, tipo, eu quero ser só feliz igual eu tô agora, sabe?
com amigos que eu gosto, com um relacionamento que eu gosto, com a minha pessoa, que a pessoa me ama de volta. Mas nada assim. Nossa, eu quero governar uma galáxia. Eu quero ter um prédio no centro de Nova York. Os caras, tipo, eu tenho ambição, mas coisas mais simples me interessam do que esse tipo de coisa mais complexa que eu vejo que muita gente cai nesse tipo de, entre aspas, tentação por ganância e cobiça de querer ter o que não consegue ter e acaba destruindo tudo, coisa que eu particularmente não sou fã. Tipo, eu quero ter minha vida, minha carreira, ficar de boa, tipo igual eu tô agora, mas sem aquela ânsia que pode estragar tudo a qualquer momento. Não sei se estou conseguindo explicar direito, mas é bem isso que eu vejo que acontece com muitas pessoas. Elas acabam gerando esse tipo de problema para a própria vida delas. Do tipo, nossa, eu quero ser gigante na vida, então automaticamente eu vou fazer de tudo, desde que seja coisas legais e ilegais, quebrar vínculos, estragar relações, seja de amizade ou romanticamente, e destrói a própria vida. E eu não sou a favor disso. Eu acho ridículo. Já conheci muitas pessoas assim que descartavam umas às outras só por puro mero prazer ou por querer conquistar algo que não podia, mas achava que era o certo, como se as pessoas fossem só peças de xadrez a serem descartadas a qualquer momento, e eu não sou fã disso. Eu gosto de relações duradouras e confiáveis, tanto que eu faço de tudo para manter, independente do que aconteça. Tanto relacionamento com amoroso quanto relacionamento de amizade. Eu tento manter ao máximo que eu puder, desde que eu me importe com a pessoa. Inclusive, eu já vou deixar isso até bem claro pro meu namorado, que não sei se vai ter chegado nessa parte do vídeo, mas que a gente conversou sobre. Mas assim, eu tenho muitos motivos pra te amar, no geral. Muitos mesmo. Já escrevi e escrevo sempre sobre, porque é um assunto que eu amo falar. E com relação a fidelidade, lealdade, isso é uma coisa que eu sempre vou manter entre a gente. Eu não gosto de relações rasas, substituíveis, no qual você descarta a pessoa na primeira oportunidade que você tem por uma oportunidade ou outra pessoa só que apareceu na sua vida por aquele momento. Isso eu repudio de todas as formas possíveis. Então assim, quem estiver assistindo esse vídeo, isso é um pouco sobre mim. Até falei um pouco a mais do que eu tava planejando falar. Mas é isso. E depois eu gravo mais coisas. Um beijão.